Bem, galera, então vamos continuando, né, na nossa parte. Eu parei bem aqui nessa parte, gente, em que a gente estava comentando ainda sobre dentes, tá? O que eu vou chamar a atenção para vocês nessa imagem? Eu vou chamar a atenção para vocês com relação à proximidade das raízes dos molares superiores com o seio maxilar. Como assim? É porque existem determinados momentos em que o sinal, o sintoma da sinusite vai ser dor de dente. Então, por exemplo, você tem que tratar uma sinusite num paciente. Só que esse paciente ele não tem uma sintomatologia típica, às vezes, de sinusite, né? Às vezes, esse paciente ele tem como dor somente a dor no dente mesmo. Eu sei que normalmente as dores nos elementos dentários levam às vezes o cirurgião dentista a erros, como por exemplo, ele vai fazer um tratamento de canal, ele olha lá o dente está doendo, ele faz todos os testes, aí ele fica pensando, poxa, mas esse dente não tem cárie, tem algum problema, não tem nada na radiografia, sendo que na verdade é uma sinusite. Certo? É difícil vocês fazerem um diagnóstico inverso. Normalmente é o cirurgião dentista que erra nesse caso. Vê que tem uma dor de dente, pensa que é alguma coisa de cárie, etc., que é o comum dele, e na verdade é uma sinusite, certo? Então, devido a essa proximidade, eu também gostaria de chamar a atenção para vocês que existe essa possibilidade aqui. Às vezes, a inflamação daquele ápice daquele elemento dentário, ele pode chegar aqui a inflamar o seio, certo? Como vocês estão averiguando aqui. Então, a inflamação aqui no seio, uma inflamação no ápice da raiz do dente, pode também gerar inflamação aqui na região próxima do seio. Assim como se eu for extrair um elemento dentário, imagina, eu vou pegar esse elemento dentário e vou extrair. E aí, no momento que eu extrair esse elemento dentário, eu posso também realizar uma comunicação bucosinusal, ou seja, o seio maxilar fica em contato com a boca. O cirurgião dentista ele é capacitado para essas eventualidades, porque é uma eventualidade que pode acontecer com qualquer um, né? Então, por exemplo, se um dia você estiver vendo e tal, contigo, um parente seu, o cirurgião dentista extraiu o segundo molar e aí teve uma comunicação bucosinusal. Isso é uma intercorrência normal. Não é erro nenhum ele fazer uma comunicação bucosinusal. Será erro se ele não saber como atuar em cima disso, entendeu? Então, comunicações bucosinusais devido à extração dos segundos molares superiores, eu digo assim, segundos molares que são os principais, mas é o primeiro e o segundo molar, qualquer molar superior, pode acontecer uma comunicação bucosinusal, né? Então, basicamente aqui nessa imagem vocês estão conseguindo observar a proximidade dos elementos molares com o seio maxilar. Essa imagem aqui, gente, é de um paciente real, né? Um paciente que eu atendi lá na minha graduação de odontologia. E a questão que eu vou chamar a atenção para vocês aqui, basicamente, é: você que vai ser pediatra, você que às vezes vai ter que atender criança, você vai pedir para a criancinha abrir a boca, né? Analisar um pouquinho a tonsila faringe dela, para ver se ela está com algum resfriado, uma infecção streptocócica, enfim. Não custa nada você dar uma olhadinha na boca dela, certo? Nos elementos dentários, por exemplo. O que é isso daqui, gente? Isso daqui, gente, é uma criança que eu atendi em que você, basicamente, olhando essa criança, você consegue observar que não é que ela é maltratada. Não é isso. Mas é uma criança livre. Ou seja, ela come na hora que ela quiser. Se ela falar que ela não quer ir, por exemplo, escovar o dente, ela não escova. Se ela não quiser fazer a higiene oral dela, que a higiene oral, e às vezes até a higiene geral, de uma forma geral, ela não faz. Enfim, vocês estão conseguindo observar mais ou menos como é que funciona, como é que acontece. Então, isso daqui é essa criança aqui, eu comecei a atender ele com 6 e chegou até 7 anos, eu cheguei a atender ele. E aí, aqui você está conseguindo observar alguns elementos dentários, por exemplo. Vamos lá. Esses elementos aqui, eles são permanentes. Esses dois aqui, eles são permanentes. Já está trocando um incisivo. Aqui no inferior, ele já trocou também 3 incisivos, ó. Ele já trocou os incisivos, os 4 incisivos inferiores. Então, esses 4 incisivos inferiores aqui, eles já são permanentes. Aí você olha assim, digo, Bruno, isso daqui tá tudo, entre aspas, tudo acavalado, tudo entramelado, é assim mesmo, o nome corretinho é apinhado. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Mas, Bruno, quando ele ficar grande, adolescente, vai continuar dessa forma? Muito provavelmente.
vai continuar dessa forma, porque se o elemento dentário rompeu dessa forma, ele vai ficar assim. E Bruno, por que aconteceu isso? Muito simples. Sabe por que aconteceu essa situação aqui? A situação foi porque ele perdeu esse dente. Isso daqui é um molar, o segundo molar descido. É o irmãozinho desse, ó. Segundo molar descido de um lado, segundo molar descido do outro. Daqui você está vendo o resto da raiz, né? Só a raizinho dele. Aí quando vocês querem observar, Bruno, quando é que mais ou menos vai sair aqui o permanente? Aproximadamente quando ele tiver 9 anos. 9 anos é assim, como esse garoto ele era mais precoce, na verdade eu esqueci de falar isso anteriormente para vocês, o irrompimento dentário, só para esclarecer, porque isso é um termo de odonto. Irrompimento é quando ele aparece na boca. Erupção é todo o processo que ele vem lá de baixo até lá em cima. Erupção é tudo isso. E irrompimento é quando ele aparece na boca, certo? Só que as pessoas normalmente utilizam esses dois termos como sinônimos. Então, o que, que acontece? Olha só. Gente, esse molar aqui é o segundo molar. Esse daqui era para ser o segundo molar. E vocês se lembram que é com 6 anos que vai irromper o primeiro elemento dentário da cavidade oral? O permanente, primeiro permanente? Digo sim, Bruno, não lembro. E qual é o primeiro? Primeiro molar, permanente. Esses dois dentes daqui, eles são permanentes. Esses dois, quanto esses dois. Os dois são permanentes. E aí, se você for observar bem, gente, isso daqui, ó, esse daqui tá cariado. Aí você olha, mas Bruno, é uma carizinha ainda até pequena. Abre isso. Tava uma panelinha lá dentro. Entendeu? Às vezes as cáries elas são pequenas por fora e gigantes por dentro, tipo uma panela lá dentro. Acontece isso, tá? Então isso daqui é o primeiro ponto. O que eu quero também chamar a atenção para vocês, para que vocês, quando forem orientar também a mãe, falarem sobre isso. Sabe por que está todo entremelado aqui, gente? É o seguinte, essa foto aqui, gente, o paciente está reto, certo? O paciente está reto, eu estou falando sério, o paciente está reto. Peraí, Bruno, o que que acontece? Esse dente aqui parece que ele está mais para posterior do que esse? Está. E por que aconteceu isso? Porque ele perdeu esse dente. No momento que ele perde esse dente, esse molar que erupcionou, ele precisa de contato, ele precisa ir em contato a alguma coisa. E aí ele está vindo para a região anterior em busca de contato e não está achando. Esse que é o problema. E aí, essa arcada dentária aqui dele, certo, gente? Essa arcada dentária que vocês estão observando, essa arcada dentária ela ficou mais estreita, ficou menor. E aí é por isso que está acontecendo toda essa bagunça aqui que vocês estão observando. Então é isso que eu quero que vocês entendam e saiam e orientem os pacientes. Por favor, gente, evitem que essa questão de vai ser o permanente, vou esperar, tá cariado, vou esperar o permanente sair. Isso não existe. O dente descido ele tem uma finalidade muito importante, que é manter espaço para o permanente vir. No momento que o descido se destrói dessa forma, o espaço para esses elementos dentários vir, ele é diminuído. Por quê? Porque os outros que vão irromper, como por exemplo esse molar, ele vai buscar contato e não tem. E aí você vai diminuir esse arco, você vai diminuir a distância desses dentes. Como você está diminuindo todo esse arco, vai começar a entramelar, vai começar a apinhar os elementos dentários, tá? Isso daqui, Bruno, como é que resolve? Quando ele chegar mais ou menos ali na adolescência dele, ele vai ter que fazer aquele tratamento ortodôntico corretivo mesmo. E pessoal, esse paciente, infelizmente, ele parou de ir no tratamento por diversos motivos. Porque, inevitavelmente, lá na Odonto, na UFPA, nós atendemos pacientes mais humildes, né? Então, nesse sentido, gente, eu ia colocar um aparelhinho aqui, olha, entre esse dente e esse dente, basicamente para manter esse espaço que já era pouco. Bruno, tu consegue aumentar? Não conseguiria aumentar com uma ortodontia que nós chamamos de preventiva, que é o que qualquer cirurgião dentista pode fazer. Mas ele sumiu, ele não pôde mais ir e infelizmente vai demorar que só para sair esse outro elemento dentário, esse pré-molar. E aí, diante disso, provavelmente esse molar vai diminuir mais ainda o espaço e aí vai ficar cada vez mais apinhado
esses elementos dentários. Mas enfim, então olha, esse elemento aqui estava muito cariado. Esse daqui tem uma carizinha bem aqui. E esses dois superiores aqui, um deles não está cariado. A foto não ficou tão legal, eu admito, mas eu acredito que esse daqui não estava. Parece que está negro, mas eu acho que é uma sombra. Esse daqui parece que é uma cárie bem aqui, certo? A foto não ficou tão legal, mas enfim. Tudo bem, gente? Aí esse daqui é uma vista mesmo do paciente. Aí, pessoal, imaginem, gente, os apelidos que essa criança vai ter, sabe? Muito complicado, né? Os apelidos, as situações, e, enfim. Às vezes você pode dizer, ah, Bruno é maltratado. Não. Esse garoto aqui, ele era criado pela avó. A avó era sozinha, só ela. Só ela. E aí a avó, queira assim ou queira não, a gente notava que ela fazia de tudo. Ela, queira assim ou queira não, às vezes a gente percebia que era uma avó que ela não tinha tanta capacidade de mobilidade e tal, locomoção. E o menino sabe como é criança, né, gente? Criança de bairro, crianças pinta e borda. E aí, às vezes, a avó fala, fulano, vem limpar, fulano, vem escovar o dente. E o moleque não vai, né? Então, é difícil, é complicado, mas é o que acontece, tá bom? Enfim, gente. No dia que vocês observarem esse tipo de cárie aqui, isso daqui também é um paciente meu da odonto. No dia que vocês observarem esse tipo de cárie aqui, esse tipo de cárie se chama cárie de mamadeira. Como assim, Bruno? Cárie de mamadeira? Não, é porque a criança mamou, né? Ou na mamadeira, ou também normalmente na mamadeira mesmo, né? Por isso que é chamada de cárie de mamadeira. A criança mama na mamadeira e depois não é realizada a higiene oral de uma forma correta. Logicamente, não é uma ou duas, três vezes, gente, que é complicado, né? Sabe? Não é uma situação assim, ah, mamãe vai ter cárie. Não. Isso daí é uma questão constante, né? Toda vez que ela foi lá na mamadeira, tomou um, o leitinho dela, tomou lá a alimentação dela, enfim, pela mamadeira, não foi feita higiene oral, não foi feito nada, aí aparece esse tipo de cárie aqui, tá, gente? Cárie de incisivo é muito complicado, porque normalmente cárie de incisivo, gente, é uma das cáries assim mais raras para você encontrar. Se você teve cárie de incisivo, é porque tem alguma coisa estranha, ou o teu por exemplo, os teus elementos dentários, os incisivos, eles estão tortos, porque é uma das regiões que tem menos incidência de cárie. E quando acontece isso em criança, desse jeitinho aí, que faz essa bolinha mesmo, parece uma circunferência, isso daqui é devido à mamadeira, tá? Esse paciente aqui, ele era um paciente que tinha algumas necessidades especiais, mas necessidades especiais assim, ele tinha um pouquinho de dificuldade de aprendizagem, ele tinha glaucoma já, né? Então, foi um desafio porque eu não poderia usar luz. Eu fiz assim tudo na luz natural com esse paciente, né? Porque qualquer luz que ele abriu o olho, assim, uma luz forte, ele não deixava fazer nada. Infelizmente eu não tenho a foto no final, né, desse paciente, mas eu consegui fazer um bom trabalho e foi um dia bem gratificante. Eu acho que vocês vão ter nisso, que eu peguei e mostrei essa foto antes, né, e aí eu peguei o espelho e mostrei para ele, olha só como é que ficou. Eu perguntei, e aí, o que que você achou? Você gostou? Aí ele disse que gostou, enfim, foi bem legal, foi bem bacana. Aqui eu coloquei uma coroa, aqui eu coloquei outra coroazinha nele. Aqui eu restaurei todo esse elemento dentário. Isso daqui era uma cárie gigantesca, eu tive que limpar toda essa cárie, outra cárie aqui, enfim. Todos esses daqui são elementos incisivos, tá, gente? Os dentinhos, como vocês estão vendo, são dentinhos pequenos. Todos esses daqui são decíduos, tá bom? Todos são dentinhos de leite. Bem, gente, uma outra opção, né, para quem gosta de trabalhar com medicina legal, né, quem pensa nessa situação, existe a odontologia forense. A odontologia forense ela trabalha principalmente com identificação da arcada dentária, né? Então, basicamente, o cirurgião dentista ele é obrigado a guardar todos os seus registros de pacientes até 5 anos. Então, por exemplo, caso aconteça um crime e quem foi o possível autor daquele crime, ele foi atendido por mim. Eu preciso ter todo o odontograma dele para verificar quais são as restaurações que ele tem, quais os procedimentos que eu realizei, além do autor, também da vítima, porque às vezes
a vítima sofreu, enfim, por exemplo, uns restos mortais mesmo, e aí, de acordo com o meu odontograma, pode identificar, por exemplo, se aqueles restos mortais são indicativos daquela pessoa. Então, você tem identificação pela arcada dentária, você tem identificação de marcas de mordida, como vocês estão verificando aqui, como é que funciona? Você está vendo aqui a mordida na paciente, né? No outro paciente eu não sei. E aí a gente faz aquela moldagem da arcada dentária, e aí você depois pega o gesso e tenta montar. E aí quando você observa, você consegue observar a análise de marcas de mordida. Isso daqui também é um sinal de abuso sexual, tá, gente? Às vezes, alguns abusos sexuais acontece esse tipo de lesão eritematosa no lábio, lesão eritematosa aqui no freio. Então, basicamente, a odontologia atua nessa parte, tá bom? Uma ideia, uma sugestão, né? Como a parte de odontologia forense é uma parte que trabalha muito principalmente com abuso sexual de forma oral, né? Essa situação, o ideal é que aumentasse o número de mulheres que trabalhassem com isso, porque normalmente como a maioria das meninas que são abusadas, quando ela encontra, por exemplo, o Bruno lá na frente, né? Elas se sentem receosas, na verdade ela tem até medo, né? Então, nesse sentido, o ideal é que tivesse o maior número de mulheres que atuassem assim em cima da odontologia forense. Enfim. Músculos da mastigação, gente, ou seja, aqueles músculos que vão atuar movimentando a cavidade oral. Vocês têm o músculo temporal, o músculo masseter, ambos. A gente já trabalhou ambos com esses músculos, tá, gente? Então, só repetindo, são os músculos que vão movimentar aqui a ATM, a articulação temporomandibular. O músculo temporal e o masseter, eles têm a finalidade principalmente de elevação da mandíbula, ou seja, você fechar a boca. E aí você também tem aqui o músculo temporal, que ele também tem a finalidade de elevação da boca, tá bom? Eu estou falando principalmente as principais funções. E aqui você tem o pterigoideu lateral, que ele tem a principal função dele, gente, além de sustentar a ATM, ele realiza a protrusão, ou seja, ele joga a mandíbula para frente, aquele movimento que você joga a mandíbula para frente, que nós chamamos de protrusão ou protração. Quem é o responsável por isso é o pterigoideu lateral. E aí, olha, uma imagem mostrando, a gente fez uma secção da mandíbula, e aí você encontra o pterigoideu medial. Percebam que sempre será assim, tá, gente? Olha, masseter, certo? Na borda externa, na borda lateral da mandíbula, depois você tem a mandíbula, aí quando você corta a mandíbula, você vê o pterigoideu medial, é nessa sequência. E aqui o pterigoideu lateral, ele é um músculo digástrico, e aí a finalidade dele é fazer principalmente protrusão de mandíbula. Esse daqui é um músculo bucinador, né? Aquele músculo que a gente assovia. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho principalmente dele por causa dessa estruturinha aqui. E aí o nome aí, porque pterigoideu medial lateral? O pterigoideu medial porque ele fica mais medial, e o pterigoideu lateral porque ele fica mais lateral. Basicamente ambos possuem fixações, né? Eles possuem origens, entre aspas, no processo pterigoide do osso esfenoide. Os músculos depressores da mandíbula são esses daí, gente. O músculo milioide, o músculo genioide, eu não sei se eu coloquei, mas o músculo digástrico também é um músculo que realiza a depressão da mandíbula. O músculo milioide e o genioide a gente já falou sobre eles, né? São dois músculos que eles também formam o soalho da cavidade oral. E aí uma das funções dele, elevação da mandíbula. Desculpa, depressão da mandíbula, tá certo, desculpa. Pterigoideu medial, o temporal e o masseter, depressão, abrir a boca, certo? Não, desculpa, gente, desculpa, eu tô patetando, eu não vou voltar, tá? Elevação da mandíbula, masseter, temporal e o pterigoideu medial. Você levanta a mandíbula, você fecha a boca. Para abrir a boca, a depressão da mandíbula, milioide e genioide. Desculpa se eu fiz alguma confusão, mas basicamente é isso, e repetindo pela última vez. Fechar a boca, masseter, temporal e pterigoideu medial. Protrusão, pterigoideu lateral. E para você abrir a boca, é o milioide e o genioide, beleza? Gente, na cavidade oral vocês também têm sintomas, você tem sinais, né, na verdade, de AIDS.
A síndrome da imunodeficiência humana adquirida, ela pode se apresentar aqui com candidíase, né? Porque como você diminuiu a sua defesa imunológica, você aumenta a quantidade de candidíase. Você começa também a ter periodontite. Por quê? Porque as bactérias que estão localizadas na cavidade oral, como eu não tenho uma defesa imunológica, elas começam a se tornar patogênicas. Então, isso daqui é uma periodontite severa, gente. Vocês estão vendo aqui que a gengiva foi lá para baixo, a raiz do dente apareceu e não tem mais osso. Isso daqui, se eu moldar esse paciente, eu faço exodontias, ou seja, extração desses elementos dentários. Aqui estão praticamente imóveis. E vocês também, gente, uma das situações é que às vezes a gente sempre procura o sarcoma de Kaposi basicamente na pele, mas a gente pode encontrar o sarcoma de Kaposi na cavidade oral. Aqui, ó, são 2 sarcomas de Kaposi. Tudo bem, gente? Então, o sarcoma de Kaposi em um formato mais de mancha aqui no palato, como vocês estão observando, e aqui em formato de massa na região da gengiva, aqui na região anterior da mandíbula, tudo bem? Então, tudo isso daqui é o sarcoma de Kaposi. Sinais e sintomas também de sífilis, no caso aqui de sífilis primária, como vocês estão observando, a primeira lesão. Aqui o cancro secundário, que também pode aparecer na região da cavidade oral, principalmente está associado com o quê? Sexo oral. E também eu posso observar uma forma de sífilis secundárias, que são os condilomas latas, certo? Que são todas essas estruturas, essas massas arredondadas localizadas no dorso da língua, tá? Então, todas daqui são manifestações sistêmicas de sífilis. Nesse caso, a lesão primária, o cancro primário da sífilis primária, e aqui o cancro secundário, que já é da sífilis secundária, inclusive aqui o condiloma lata. E características da sífilis congênita, gente, para quem vai fazer a pediatria de novo, são esses dentinhos aqui em chave de fenda, que nós chamamos de o epônimo de dentes de Huntington. Quando isso daqui é nos incisivos, nos molares eles vão ser desse jeito, molares em amora ou molares de Moon. Esses daqui são os dentinhos das crianças, dos recém-nascidos, das crianças que possuíram sífilis congênita, tá bom, gente? Uma manifestação da sífilis congênita na cavidade oral. HPV, né, também devido ao sexo oral, a atuação do sexo oral, ato do sexo oral, eu também posso possuir essas verruguinhas, né, as verruguinhas, os papilomas escamosos, porque é branco, Bruno, queratina, e aí, esse daqui é devido ao HPV. Uma outra condição clínica que eu coloquei para vocês como se fosse um slide, gente, completo, né? Esse slide completo eu não quis tirar, porque eu acho que essa doença vocês pouco sabem, a paracoccidioidomicose. Basicamente é uma infecção fúngica sistêmica, em que é muito característico, além de lesões aqui superficiais na pele, ou seja, lesões dermatológicas, você sempre vai encontrar na boca. É muito difícil você não encontrar uma paracoccidioidomicose com lesões sem ser no lábio, ou por exemplo no palato, ou na gengiva, por exemplo. E aí, uma das características, né, dessas lesões, que são lesões bem feias mesmo, né, como vocês estão observando, são lesões assim bem estranhas, e são lesões em formato, de novo, né, utilizando lesões em formato assim com um aspecto de amora, aquelas lesões enrugadas, certo? E aí, aqui no lábio e aqui também na cavidade oral, tá bom? Aí outros sintomas da paracoccidioidomicose, cefaleia, convulsão, déficit motor, acometimento do sistema nervoso central, até com lesão, por exemplo, o paracoccidioidoma, que é uma lesão central lá no sistema nervoso central, tá bom? Então, gente, só colocando para vocês, moriformes é formato de amora, certo? Só para deixar claro para vocês, tá bom? Enfim, é uma apresentação clínica dessa infecção fúngica sistêmica. Bem, pessoal, então terminou a cavidade oral. Aí na próxima slide, no próximo momento, eu vou falar para vocês sobre glândulas salivares.